de junho de 2021. Farei agora a leitura da Bíblia. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da segunda sessão extraordinária realizada no dia 17 de junho de 2021. Senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno dessa casa, solicito a dispensa da leitura da ata da segunda sessão extraordinária realizada no dia 17 de junho de 2021. Questão de ordem. Está em discussão pedido do Edil Lorival. Está em votação pedido do Edil Lorival. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for o contrário que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da segunda sessão extraordinária. Está em votação a ata da segunda sessão extraordinária. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Mensagem referente Projeto de Lei número 19 de 30 de abril de 2021. Ementa dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para exercício financeiro ano 2022 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminho à alta apreciação da cedilidade o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução de lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022 e da outras providências. O objetivo da preposição é a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, de acordo com o plano plurianual, estabelecendo as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração de lei orçamentária anual. Acompanham esta mensagem um projeto de lei, os anexos esclarecendo e apresentando a projeção econômica e a arrecadação para o exercício 2022. Expostas as razões ensejadoras desta iniciativa que, esperamos, permita uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores, vem submetê-la à votação e, após sua aprovação, seja devolvido para sua sanção. Paranapuã, 30 de abril de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira, presidente da Câmara Municipal, Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei número 19, 30 de abril de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2022 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal de Paranapuã, São Paulo, comarca de Jales, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Paranapuã aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1, das posições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecidas as diretrizes para o Orçamento Municipal 2022, compreendendo 1. As orientações sobre elaboração e execução. 2. As prioridades e metas operacionais. 3. As alterações da legislação tributária municipal.
4. As disposições relativas à despesa com pessoal. 5. Outras determinações de gestão financeira. 6. Senhor presidente, pela ordem, vou reiniciar a leitura das matérias para o expediente. Projeto de Lei número 26, de 25 de junho de 2021. Dispõe sobre o fornecimento de alimentos na forma de cesta básicas e ou marmitas para as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, em decorrência de contágio da pandemia do Covid-19 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar e repassar alimentos de forma de cesta básicas e ou marmitas às famílias residentes no município de Paranapuã, em situação de vulnerabilidade social temporária, durante o período em que perdurar a pandemia decorrente ao contágio do novo coronavírus. Parágrafo 1º. São consideradas famílias em situação de vulnerabilidade social, para efeitos desta lei, aquelas compreendidas nas seguintes situações, não necessariamente cumulativas, cujo rendimento mensal aferido impossibilite prover as necessidades alimentares, os seguintes requisitos. 1. Seja maior de 18 anos de idade. 2. Não tem emprego formal com registro em carteira de trabalho e previdência social. 3. Não seja titular de benefício previdenciário assistencial ao beneficiário do seguro-desemprego. 4. Cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo, ou a renda familiar mensal total seja de até um salário mínimo, comprovado por declaração de beneficiário, com 2 testemunhas. 5. Não seja beneficiário da renda municipal para fins de recebimento da ajuda financeira. Parágrafo 2º. O benefício será oferecido na forma de auxílio de alimentos através de cesta básica e ou marmitas, constituindo em prestação temporária, com o intuito de reduzir a vulnerabilidade social provocada pela pandemia do coronavírus e pela falta de condições socioeconômicas para a aquisição de alimentos com qualidade e quantidade de forma a garantir uma alimentação minimamente saudável e com segurança às famílias beneficiárias. Parágrafo 3º. Caberá ao órgão gestor de assistência social municipal, por meio de sua equipe técnica, a realização dos levantamentos socioeconômicos familiares, bem como, posteriormente, se necessário, a disponibilização do benefício eventual da cesta básica de alimentos e ou marmitas. Parágrafo 4º. A família receberá uma cesta básica de alimentos e ou marmitas a requisitar junto ao órgão do setor de assistência social municipal, devendo, para tanto, apresentar atestado médico fazendo constar necessidade de afastamento do convívio social. Artigo 2º. A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros do núcleo familiar, composto por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. Parágrafo 1º. A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família. Parágrafo 2º. Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeito deste artigo, os rendimentos percebidos de Programa de Transferência de Renda Federal previsto na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e em seu regulamento. Artigo 3º.
A concessão da cesta básica de alimentos ou marmitas às famílias em situação de vulnerabilidade social temporária durante um período em que perdurar a pandemia decorrente ao contágio do novo coronavírus será mediante preenchimento dos seguintes requisitos cumulativamente. 1. Atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 1º. 2. Famílias inscritas no cadastro único e, na ausência da inscrição no CAD único, avaliar os casos excepcionais, conceder o primeiro atendimento e encaminhar o CAD único para efetivar cadastro. 3. Apresentar dos seguintes documentos no atendimento presencial: carteira de identidade RG, cadastro de pessoa física CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de renda, comprovante de residência, certidão de nascimento quando for menor de 18 anos e não possuir CPF, certidão de casamento ou documento de união estável. Parágrafo único. Os atendimentos para concessão de benefícios serão realizados por agendamentos telefônicos, aplicativos ou e-mail a fim de evitar aglomeração de pessoas na unidade, priorizando os atendimentos individualizados, graves ou urgentes e para quem não possui cadastro único. Será exigido de todos os membros da família os dados pessoais e documentos citados no inciso 2 deste artigo. Artigo 4º. Para a aquisição dos produtos que irão compor a cesta básica ou marmita, descrito no anexo 1 desta lei, a Prefeitura Municipal obedecerá às normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, podendo ainda ser realizado na ata de registro de preços. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta das verbas próprias, consignadas em orçamento vigente no exercício 2021. Artigo 6º. As famílias beneficiárias do Programa de Distribuição de Alimentos através de cesta básica, em situação de vulnerabilidade social temporária, durante o período em que perdurar a pandemia decorrente ao contágio do novo coronavírus, sob pena de exclusão de programa, deverão obrigatoriamente informar ao órgão gestor de assistência social municipal os casos de cessação da condição de vulnerabilidade social. Artigo 7º. O repasse do benefício de cesta básica em situação de vulnerabilidade social temporário ocorrerá uma vez ao mês, em data pré-agendada, sendo avisados e entregues com data, horário e local da distribuição. A entrega das marmitas será diária, de acordo com o número de membros da família, enquanto as famílias atenderem os requisitos dessa lei. Parágrafo único. A retirada do benefício pelo munícipe se dará ao próprio titular do benefício, com apresentação de documento oficial legível e com foto, assinada a lista ou declaração de que recebeu o benefício de cesta básica, para que não haja reclamação no presente nem futuramente. Artigo 8º. Na ocorrência do falecimento do beneficiário, sem comunicação ao setor responsável pelo benefício de cesta básica em situação de vulnerabilidade social temporária, é vedada a transferência do benefício a familiares ou terceiros, sob pena de responsabilização legal, nas vias administrativas e judiciais. Artigo 9º. Será considerado desligado do programa de repasse de benefícios que trata esta lei o munícipe que assim requerer, bem como aquele deixar retirar cestas básicas de alimentos por 2 meses consecutivos ou 3 meses intercalados. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, em especial a Lei Municipal nº 1605, de 27 de abril de 2021. Paranapuã, 25 de junho de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Parecer, identificação, projeto de lei número 26 de 2021. Assunto: dispõe sobre fornecimentos de alimentos na forma de cestas básicas e ou marmitas para as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, em decorrência de contágio da pandemia do Covid-19 e da outras providências. 1. Introdução. Atendendo ao que for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão do contrato livremente, apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. 2. Do projeto de lei número 26 de 2021. O projeto de lei em epígrafe preenche os requisitos da legalidade, pois pretende o Executivo promover doação
de alimentos na forma de cesta básica às famílias residentes nesse município em situação de vulnerabilidade social temporária em razão da pandemia Covid-19. O referido projeto preenche os requisitos da lei orgânica deste município de Paranapuã, especificamente no artigo 103, parágrafo 2º, que assim dispõe. Artigo 103, parágrafo 2º. O plano da assistência social no município, nos termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos elementos desajustados, visando a um desenvolvimento social harmônico. Vale mencionar que a mensagem anexo afirma categoricamente que as cestas de alimentos serão fornecidas através de critério e aos que enfrentarem situação de vulnerabilidade social, não dispondo de condições socioeconômicas para a aquisição de alimentos, tudo agravando em razão da pandemia do coronavírus, Covid-19. 3. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei número 26 de 2021, nos modos da redação conforme apresentada, a matéria preenche os princípios da legalidade, pois visa obter autorização legislativa para fazer doação dos referidos alimentos, mencionados no anexo 1 que integra esse projeto de lei. É o meu parecer a apreciação dessa colenda Câmara. Paranapuã, São Paulo, 26 de junho de 2021, João Alberto Hobbes, OAB São Paulo. Senhor presidente, nos termos do artigo 66 do regimento interno dessa casa, solicita a dispensa dos pareceres do projeto de lei número 26 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, para que seja discutido e votado na presente sessão, que tem o intuito de fornecer cestas básicas e ou marmitas à família em situação de vulnerabilidade social temporária, em razão do contágio do coronavírus. Por questão de ordem, senhor presidente. Está em discussão o pedido do Edil Lorival. Está em votação pedido do Edil Lorival. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 26, de 25 de junho de 2021, voltará na ordem do dia. Projeto de lei número 24, de 21 de junho de 2021, dispõe sobre a denominação do almoxarifado municipal de Paranapuã. Daniel Júnior Durão Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O almoxarifado municipal de Paranapuã passa a denominar-se Nelson Lorenzetti. Artigo 2º. Na placa indicativa do almoxarifado que trata o artigo 1º desta lei, o seguinte dístico: almoxarifado municipal Nelson Lorenzetti. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 21 de junho de 2021, Daniel Júnior Durão Pinato, prefeito municipal. Parecer, identificação, projeto de lei número 24 de 2021, assunto, dispõe sobre a denominação do velório municipal de Paranapuã. 1. Introdução. Atendendo a quem for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faz com razão de contrato, livremente apresenta o parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. 2. Do projeto de lei número 24 de 2021. O assunto é, evidentemente, de interesse local, cabendo ao município, como determina o inciso 1 do artigo 30 da Constituição, o ato de dominar bens públicos em consonância com as tradições e usos locais, homenageando pessoas importantes para a história no município ou ainda eventos historicamente ou datas importantes. Artigo 30. Compete aos municípios 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. O ato de denominar ou batizar uma coisa é uma homenagem, ou seja,
um gesto de reconhecimento público pelas qualidades ou feitos notáveis do homenageado por parte daqueles que o admiram por sua importância, sua contribuição para algum setor da sociedade. Não há regra que vincule a homenagem a uma figura de importância para o ramo, muito embora seja concretamente mais adequado homenagear alguém da própria área. Como dito, trata-se de assunto de competência deste município. Homenagear personalidades com nome de praças, ruas, bairros, cidades, até mesmo prédios públicos, hospitais, etc. Faz saber, veiculado também, está expressamente regulamentada na Lei Orgânica do município de Paranapuã, em seu artigo 5º, inciso 1, e atende aos seus requisitos. Artigo 5º. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outros, as seguintes atribuições: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 50. Compete ao prefeito, entre outras atribuições: 2. A iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta lei orgânica. 20. Oficializar obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara Municipal. 3. Conclusão. Ante o exposto, em atendimento à solicitação do parecer desta presidência a esta assessoria jurídica, venho por meio deste, pelos fundamentos já estampados nesse parecer jurídico, opinar de maneira que segue. 1. Opino pela constitucionalidade e legalidade na forma do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, com artigo 5º, inciso 1 da Lei Orgânica deste município, em razão de matéria veiculada nesse projeto de lei 24/2021, que dispõe sobre a denominação do velório municipal de Paranapuã, Divino Lopes de Oliveira. 2. Opino pela regulamentação e tramitação do presente projeto de lei, cabendo ao egrégio plenário apreciar seu mérito. É o meu parecer a apreciação da escolha da Câmara. Paranapuã, São Paulo, 24 de junho de 2021, João Alberto Robles, OAB São Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do regimento interno desta Casa, solicita a dispensa dos pareceres do projeto de lei número 24/2021, de autoria do Executivo Municipal, para que seja discutido e votado na presente sessão, vez que a propositura propõe a denominação de almoxerifado municipal Nelson Lorenzetti. Está em discussão pedido do Edil Fabrício. Está em votação pedido do Edil Fabrício. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 24, de 21 de junho de 2021, votará na ordem do dia. Projeto de lei número 25, de 21 de junho de 2021. Dispõe sobre a denominação do velório municipal de Paranapuã. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. O velório municipal de Paranapuã passa a denominar-se Divino Lopes de Oliveira. Artigo 2º. Na placa indicativa do velório que se trata o artigo 1º desta lei, o seguinte dístico: Velório Municipal Divino Lopes de Oliveira, Vino. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 21 de junho de 2021. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Senhor presidente, o parecer tem a mesma narrativa do projeto 24, projeto de lei número 24, 2021.
questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno das Casas, solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 25/2021, de autoria do Executivo Municipal, para que seja discutida e votada na presente sessão, em virtude da matéria a dispor sobre denominação do velório municipal de Vino Lopes de Oliveira. Vino. Está em discussão pedido do edil Vitor Gasque. Está em votação pedido do edil Vitor Gasque. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 25 de 21 de junho de 2021 votará na ordem do dia. Paranapuã, 21 de junho de 2021. Ofício número 115/2021. Para presidente da Câmara Municipal, assunto. Ofício número 41/2021. Requerimento 19/2021. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado por meio de ofício em referência, que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Edmar Rodrigo Bizzi, aprovado pelo soberano plenário, cumpre informar que cabe à Secretaria Municipal de Saúde providenciar rastões e outras ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Cada ação em si pode ter um servidor responsável diferente, não havendo por esta razão condições de precisar o nome do servidor, pois, repita-se, cada ação pode ser um respectivo servidor, designado como responsável. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Indicação número 30 de 2021. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido o douto plenário, que seja tomadas as devidas providências quanto aos buracos existentes no piso asfáltico na Rua 1 CDHU-D, ao lado da pracinha, devendo ser observado o nível de inclinação da via. Justificativa. A longa data se observa que no mencionado local os buracos existentes estão cada dia maiores, que por sua vez acumulam água ao ponto de exalar um odor horrendo, incomodando a todos os moradores e demais pessoas que lá passam, em especial as crianças que brincam nas proximidades, em razão do parquinho estar fixado naquele local. Se faz importante enfatizar que, quando da reforma daquele piso seja observada a inclinação da via, pois, caso seja ignorado este fator, não haverá caída suficiente para que a água escorra de forma satisfatória, incorrendo no problema existente atualmente de acúmulo de água e, consequentemente, o mau cheiro. Esta proposta visa sanar o problema local, em que os moradores têm questionado e cobrado por solução. É a justificativa, esperando vossa providência, Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 25 dias do mês de junho de 2021. Jean Clemilson Silva, vereador. Indicação número 31 de 2021. Indico ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido o douto plenário, que seja tomadas as devidas providências no sentido de instalação de guias e sarjetas na Avenida João Cardoso, próxima à residência da senhora Joana. Justificativa. O mencionado local está sem o devido calçamento, inexistindo no momento guia e ou sarjetas, fazendo com que a água que corre de níveis elevados da via em posse, virando um local de lama, que acaba por ir invadindo a frente de outras residências, trazendo um aceno cômodo diário. É a justificativa e espero vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 25 dias do mês de junho de 2021. Jean Clemilson Silva, vereador. Indicação número 32 de 2021. Indico, nos termos do artigo 159 do 14, Consolidação do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor governador de Estado, que determina os órgãos competentes a implementação do programa Vale Gás à população de Paranapuã. Justificativa. O programa Vale Gás do governo estadual
visa ao benefício de cerca de 500 mil pessoas em situação de alta vulnerabilidade em lodo do Estado, visto que vai garantir transferência de renda para a compra do botijão de gás de cozinha e levar mais dignidade a mais de 100 mil famílias carentes em todo o Estado. Esse programa, que é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, dará acesso a 3 parcelas bimestrais de benefício, no valor de R$ 100 cada, a mais de 100 mil famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que moram em comunidades carentes e favelas. Trata-se, portanto, de um excelente instrumento que pode auxiliar a parcela de população mais afetada pelos efeitos da pandemia do Covid-19. Neste sentido, dada a imensa importância do programa Vale Gás, sugiro sua implementação no município de Paranapuã, em benefício de sua população. Destarte sendo introversa com coerência e a viabilidade da presente indicação. Solicito a atenção do Governo do Estado para que ela seja prontamente atendida, por se tratar de medida notadamente justa e necessária. É a justificativa esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 25 dias do mês de junho de 2021. Presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidas à partes. Com a palavra, Jean Clemilson. Boa noite, presidente, nobres vereadores, nobre Edil, público que se faz presente e os que nos assistem nas redes sociais. Só está falando aqui de uma indicação número 31/2021, no sentido da instalação de guias de sargento na Avenida João Cardoso, próximo à residência da Dona Joana. Essa indicação foi protocolada na sexta-feira, né? E hoje eles foram lá para começar a executar esse serviço. Então eu não sei se às vezes for porque eu fiz a indicação e alguém comentou, mas eu quero aqui agradecer já, desde já, né? A gente ter feito essa indicação aqui, ter protocolado na sexta-feira, e hoje eles já estão lá, começaram a mexer lá já. Então eu quero agradecer aí pela execução do serviço. Muito obrigado. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Donizete. Eu quero agradecer aos edis, a todos que acompanham pelas redes sociais, ao público presente, e dizer sobre a indicação do Edil Jean, que nós já tínhamos falado para o Preguinho sobre aquelas guias, só que não tinha guia pronta no mochilifado. Aí sexta-feira fui no mochilifado, falei com o Preguinho, e o Preguinho disse, as guias estão ali, ó, vai lá e olha que está prontinha para levar segunda-feira para colocar lá no local. E eu quero aqui agradecer ao Preguinho e pedir em nome dos vizinhos, que mandou agradecer ele pela essa grande obra que ele fez lá. E sobre dizer também que lá na Coab vai ser colocado, como nós fomos lá, eu, o Edis, o Minu, o Bro, e nós, através do prefeito, ele liberou para arrumar a bomba do poço, que lá vai ser colocada uma caixa d'água, e o bebedouro vai instalar lá na pracinha. Aí colocou o Rubinho e o Toninho, foi lá, tirou a bomba para arrumar, e vai ser colocado lá a caixa d'água, vai ser colocado o bebedouro, vai ser instalado lá, e vai ser feita uma casinha lá. Então, eu agradeço ao Preguinho, que o Preguinho foi lá com nós também, né?
viu lá conosco no lugar certo, e agradecer por ele ter escutado o nosso pedido e atendido nosso pedido. Mas muito obrigado. A tribuna continua aberta. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público, ao seu critério, podendo conceder a partes. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia, solicitando ao secretário que faça leitura das matérias que estarão na pauta dos trabalhos para discussão e votação. Projeto de Lei número 19, 30 de abril de 2021, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para os exercícios financeiros do ano 2022 e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto de lei já foi lido na sessão passada. Parecer. Identificação. Projeto de Lei nº 19/2021. Assunto. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução de lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022 e da outras providências. 1. Introdução. Atendendo ao que me fora solicitado verbalmente pela Secretaria da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faço em razão da minha profissão e sem cobrança de qualquer quantia a esse título, livremente apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei complementar em epígrafe. 2. Relatório. Foi encaminhado a esse jurídico para emissão do parecer o projeto de lei número 19, 30 de abril de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2022. É o sucinto relatório, passa a análise jurídica. 3. Análise jurídica do projeto de lei número 19/2021. O projeto de lei preenche os requisitos das normas vigentes, eis que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2022. Logo, trata-se de projeto de lei de competência exclusiva do prefeito municipal, como de fato é de sua autoria, se não vejamos. Artigo 165. Leis de iniciativas do Poder Executivo estabelecerão: 2. As diretrizes orçamentárias. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão financeiras e da outras providências. Como visto, estabelece as regras gerais para as finanças públicas se voltam para a fiscalização de gestão e aplicação dos valores e utilização do orçamento público, que em seu artigo 4º estabelece como procederá a Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo ser observado ao que nelas contém para que a lei seja aprovada por esta Casa de Leis. Vejamos o que diz o artigo 4º do referido diploma legal, que assim transcrevo. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e 1. Disporá também sobre a. Equilíbrio entre receitas e despesa. B. Critérios e reformas de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas da alínea B do inciso 2
deste artigo no artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31. E normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. F. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativos a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante de dívida pública para o exercício de que se referida e para as dos seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda 1. Avaliação do cumprimento de metas relativas ao ano anterior. 2. Demonstrativo das normas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e o objetivo da política econômica nacional. 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 4. Avaliação da situação financeira e atuarial. A. Dos regimes geral da Previdência Social e próprio dos servidores públicos do Fundo Amparo ao Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais da natureza atuarial. 5. Demonstrativo da estimativa e compreensão da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo dos riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Artigo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto de união apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Assim exposto, esse projeto de lei em análise tem a finalidade de adequar a preparação de elaboração de projeto de lei orçamentário para os próximos exercícios financeiros, da constitucionalidade do projeto. Trata-se, portanto, de matéria tipicamente da competência do município que decorre de sua autonomia administrativa prevista no artigo 30.1 da Carta Magna, afeta aos interclasses locais da pública administração. Artigo 5º. Ao município compete prover tudo quando diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe privamente, dentre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. O artigo 36 da Lei Orgânica deste município assim se traduz. Artigo 35. A iniciativa das leis a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado que exercem sob a forma de moção articulada, subscrita no mínimo por 5% de total de número de eleitores do município. Parágrafo único. E da competência privativa ao prefeito a iniciativa de lei sobre 1. Plano plurianual. 2. Diretrizes orçamentárias. 3. Lei orçamentária. E o artigo 50 do mesmo diploma legal cita que é privativo do prefeito municipal leis que versam sobre matéria orçamentária. Se não, vejamos. Artigo 50. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. 6. Enviar à Câmara Municipal os projetos de lei relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao orçamento anual e plano plurianual do município e das suas autarquias, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Artigo 16. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente. 2. Votar o orçamento anual, plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. É de competência do Legislativo Municipal proceder à votação relativa de lei de diretrizes orçamentárias, conforme preconiza a legislação vigente, devendo ser observados requisitos para a alteração da lei, bem como a quantidade de votos para que tenha a devida aprovação da deliberação que seja de maioria simples, conforme traga à baila.
Por fim, citamos o artigo 165 e seus parágrafos, para integrar este parecer e dar conhecimento ao que adotamos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes objetivadas e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para relativas ao programa de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: vale mencionar que os projetos de leis plano plurianual das diretrizes orçamentárias do orçamento anual devem ser enviadas pelo prefeito municipal à Câmara Municipal nos termos da Lei Complementar Federal, que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes constituídas nas casas de leis, ou seja, Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e o posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único ou de discussão e votação. O quórum para aprovação do referido projeto de lei será por maioria simples, ou seja, para ser aprovado terá que ter a maioria dos votos dos vereadores presentes na sessão, através do processo de votação simbólico, bastante a contagem de votos favoráveis e contrários aos edis. Citamos ainda que a lei federal, bem como ao município, estabelecem as regras para que seja proposta a lei de diretrizes orçamentárias. Deve ser observado que, da alteração desta, sendo sugestiono para que seja solicitado parecer técnico contador desta Casa de Leis, para averiguar documentação e certificar que for apresentado conforme descrito na lei acima, descrita e, se as contas estão em consonância com a lógica com os recursos apurados. Ainda é necessário que seja transcrito tal parecer conforme acima citado para que se averigue a legislação enviada está dentro dos limites estabelecidos pelos artigos sucessivos da lei acima citada, pois neste contém os limites de gastos que o Executivo pode ter dentro do orçamento, com cada setor tendo limite mínimos para aplicação dos recursos, sendo que deixe de transcrever a legislação, pois teria por certo que transcrever a legislação em sua íntegra, e o que por certo não se faz necessário, pois está à disposição para consulta. Visualizando assim a legislação pertinente no que se tange aos requisitos básicos para que a lei seja proposta e votada, sendo que deixo de averiguar se formar apresentados os documentos exigidos, haja vista que foram entregues, caberá à Comissão de Finanças e Orçamento tal verificação. Trata-se de um projeto de valia, pois seu objetivo é estabelecer normas para a elaboração de peça orçamentária do exercício seguinte, fazendo assim cumprir as normas vigentes. Vale ressaltar que foi realizada a audiência pública dando a oportunidade de debate à população de Paranapuã, São Paulo. 4. Conclusão. Diante a exposta, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 19/2021. A comissão do parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento.
Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É ao parecer, salvo o melhor juízo de comissões permanentes do plenário das Casas de Leis Paranapuã, São Paulo, 15 de maio de 2021, João Alberto Robles. Comissões permanentes: Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência. Parecer conjunto número 5 de 2021. Assunto: Projeto de Lei número 19, 30 de abril de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Autor: Executivo Municipal. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar por imposições de regimento interno, em artigo 67, 68, 69 e 70, respectivos parágrafos com respaldo técnico, setor jurídico e setor contábil, abaixo expomos. 1. Exposição da matéria em exame. A propositura foi devidamente protocolizada nesta Casa de Lei em 30 de abril de 2021, sob o número 160, sendo que a propositura não foi alvo de subemendas e ou substitutivos. A propositura foi levada a conhecimento de edilidade da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de maio de 2021, vez que fora lida em plenário. Composto por 32 artigos, parágrafos, incisos e alíneas, anexo de metas fiscais, riscos fiscais e metas de prioridade, o projeto dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução do projeto orçamentário municipal relativo ao exercício 2022. O projeto compreende: 1. As orientações sobre a elaboração e execução do orçamento municipal. 2. As prioridades e metas de administração pública municipal. 3. As alterações na legislação tributária municipal. 4. As disposições relativas às despesas com o pessoal. 5. As regras determinadas na lei de responsabilidade fiscal. E 6. Outras determinações de gestão financeira. O parágrafo único do mesmo artigo aduz que integra ao LDO os anexos de metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes nos anexos respectivos. Criada pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias busca orientar a elaboração de lei orçamentária anual, se introduzindo com as diretrizes, objetivos e metas de administração pública estabelecidos no plano plurianual. Nos termos do artigo 165, caput da Constituição Federal, a LDO, juntamente com o orçamento anual e o plano plurianual, integra o sistema de orçamentários entre federados, previsto no artigo 165 a 169 da CF. Na elaboração desse instrumento normativo, deve o chefe executivo se guiar pelas premissas aprovadas no plano plurianual. Além disso, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações de legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Conforme o artigo 169 da Constituição Federal, compete à LDO autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação do pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Não havendo essas previsão na LDO, o ato de vier conceder aumento de remuneração será considerado nulo de pleno direito, conforme dispõe o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto da LDO encaminha a esse legislativo elaborado nos termos da Portaria número 42 de 14 de abril de 1999, de Ministério de Orçamento e Gestão aplicado aos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. De acordo com a nossa lei orgânica, o projeto deve ser encaminhado à Câmara até 8 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Sob esse aspecto, vale ressaltar que o projeto foi recebido em prazo
intempestivo, protocolado em 30/4/2021. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 94 da nossa Lei Orgânica LDO de caráter anual constará: artigo 94, parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações de legislação tributária. Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO, atendida ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, guardadas as respectivas distinções entre entes federativos, deverá: 1. Dispor sobre a. Equilíbrio entre receitas e despesas. B. Critérios e formas de limitação de empenho. C. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. D. Demais condições e exigências para transferências de recursos em entidades públicas e privadas. 2. Conter anexo de metas fiscais que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e momentâneo da dívida pública para exercícios que se referirem e para os dois seguintes e ainda: a. Avaliação de cumprimento das metas relativas ao ano anterior. B. Demonstrativo das metas anuais instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência dela com as premissas e os objetivos da política econômica. C. Evolução dos patrimônios líquidos também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos. 3. Avaliação da situação financeira atuarial. A. Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo do Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais da natureza atuarial. 4. Demonstrativo de estimativa e compreensão da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias caráter continuando. 5. Anexo das metas fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes a outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. 6. Conter os investimentos com duração superior ao exercício financeiro. Se tal não ocorrer, o orçamento não poderá destinar recursos a esses projetos, a não ser que seja editada uma lei específica para determinar sua inclusão. 7. Estabelecer critérios para despesas de caráter continuando. Finalmente, o Estatuto da Cidade, seu artigo 44. Artigo 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre o orçamento anual, como uma condição obrigatória para sua aprovação na Câmara Municipal. Há de se ressaltar que a matéria foi alvo de audiência pública realizada por este Legislativo no dia 9 de junho de 2021, publicado. Juntamente com o edital convite, o formulário de sugestão do cidadão interesse é o relatório. 2. Decisão das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos e Educação, Saúde e Assistência. As comissões permanentes corroboram parecer técnico jurídico apresentado que instrui este processo e emitimos, quanto ao mérito entendido que o projeto de lei número 19/2021 atende os requisitos da legalidade, constitucionalidade, financeira e contábil. Assim decidimos pela sequência do projeto em questão. Isto posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 17 dias do mês de junho de 2021. Comissão de Legislação e Justiça, relator Edmar Rodrigo Bis, acompanhando o relator Donizete José Celes, presidente, Jean Clemilson Silva, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamentos, relator Lourivaldo Silvestre de Oliveira, acompanhando o relator Vitor Gasso Faria, presidente, Edmar Rodrigo Bis, vice-presidente. Comissão de Obras e Serviços Públicos, relator Jean Clemilson Silva, acompanhando o relator Fabrício Aparecido Viana, presidente, Lourivaldo Silvestre de Oliveira, vice-presidente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, relatora Maria José Aparecido Capelli, acompanhando a relatora Hélio Yuki Shimazu, presidente, Donizete José Celes, vice-presidente.
Está em discussão projeto de lei número 19, de 30 de abril de 2021. Está em votação projeto de lei número 19, de 30 de abril de 2021. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 24, 21 de junho de 2021, dispõe sobre a denominação do almoxarifado municipal de Paranapuã. Senhor presidente, esse projeto já foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 24, de 21 de junho de 2021. Está em votação o projeto de lei número 24, de 21 de junho de 2021. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 25, de 21 de junho de 2021, dispõe sobre a denominação do velório municipal de Paranapuã. Senhor presidente, esse projeto já foi lido na presente sessão. Está em discussão projeto de lei número 25, de 21 de junho de 2021. Está em votação projeto de lei número 25, de 21 de junho de 2021. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 26, 25 de junho de 2021, dispõe sobre o fornecimento de alimentos na forma de cesta básica e ou marmitas para as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária em decorrência de contágio da pandemia de Covid-19 e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto já foi lido na presente sessão. Está em discussão projeto de lei número 26, de 25 de junho de 2021. Com a palavra, Hélio Chimazo. Boa noite, senhor presidente, e todos os vereadores que acompanham essa sessão, e ao público que acompanha pela internet. Queria falar um pouquinho desse projeto. Nós já aprovamos o projeto da cesta básica anteriormente, agora está sendo acrescentado as marmitex, né? Ouvindo algumas pessoas que foram beneficiadas pela marmitex, só tem elogio, né? Porque uma pessoa que se contamina com a Covid, ela entra num estado tão depressivo e também num estado que a pessoa não quer fazer mais nada, né? A pessoa fica realmente debilitada mesmo. Depressivo, angustiante, né? Porque eu não peguei isso ainda, mas eu acho que aquela pessoa que pega uma Covid, acho que o pensamento dele é tipo assim, será que vou arruinar, vou ser entubado, alguma coisa assim. Deve ser entrar em pânico. Mas eu sou a favor desse projeto porque esses marmitex, sem esse projeto, não tem como empenhar na prefeitura. Como é que nós vamos empenhar marmitex? Tipo, a prefeitura hoje, em média, de manhã cedo e à tarde, estão entregando de 50 a 60 marmitex por dia. 30 de manhã, 30 à tarde, dependendo da quantidade de pessoas que está com Covid. E não é só aquela pessoa
que se contraiu a Covid. A família inteira que está em isolamento recebe o Marmitex, né? E conversando com o prefeito e a primeira-dama, eles me disseram que até, tipo assim, uma funcionária, uma empregada que trabalha lá, também eles estão fornecendo, em isolamento. Então, gente, é um projeto bom. Conversando com o pessoal do outro município, em lugar nenhum, né, se distribui esse tipo de Marmitex, só para Paranapuã, né? Vocês podem estar conversando com a população vizinha. Eu acho que é uma iniciativa social muito bom, muito gratificante, porque eu já fui em velório de pessoas que se foram com a Covid. Mesmo assim, os familiares, eu tive perto do prefeito, agradeceu o Juninho pelas Marmitex que mandaram, né? Então, são coisas que no momento que as pessoas mais precisam, está beneficiando, né? A cesta básica também beneficia bastante a família, mas muito mais o Marmitex, que a comida já vai pronta, né? Ninguém precisa de cozinhar. Então, parabéns à administração, parabéns ao social de Paranapuã por essa iniciativa que em lugar nenhum da região existe isso. É um gasto a mais para o município, mas nós não temos que ver gasto nesse momento. E simplesmente atender aquelas pessoas que estão precisando. Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta. A palavra é de Fabrício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres edis. Boa noite, o público presente, o pessoal que nos assiste pela via internet. Quero parabenizar também a administração atual, o social sobre a Marmitex aí, né? As meninas, inclusive do social, estão trabalhando muito, mas muito mesmo, né? Para poder estar vendo o pessoal que está precisando, necessitando. E o próprio social mesmo, as merendeiras, porque essa marmita não é comprada em restaurante não, viu, gente? É feita na cozinha piloto. Quero agradecer o bom desempenho também, né, das merendeiras lá que fazem a comida, certo? Então, é uma coisa igual o nobre Edil Hélio falou aí, que o único município que até hoje eu vi fazendo isso é Paranapuã. E quero agradecer aos nobres edis também, que foi passada a lei aqui na Câmara hoje, né? A todos nós, e todos vocês, que estão apoiando, né, a administração com esse recurso aí, o pessoal que pega a Covid, porque eu tenho certeza, dentro dessa Casa de Leis, se nós todos juntar para fazer um trabalho para o Paranapuã melhor, eu tenho certeza que isso daí vai ter muito rendimento. É o que eu deixo para vocês aí, um abraço. Tribuna continua aberta. Está em votação projeto de lei número 26, de 25 de junho de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 20 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer do Executivo Municipal de Paranapuã providências quanto à instalação do bebedouro adquirido pela municipalidade, com destino à quadra poliesportiva do CDHU-D, que se encontra na municipalidade, que se encontra no almoxerifado municipal desde o ano 2020, vez que mesmo estando debaixo do barracão existe o desgaste natural que esteja sendo utilizado ao fim, determinou a sua aquisição. Além do que,
Mesmo em período de pandemia, o qual inibe a aglomeração, são muitos que passam por aquela área, praticando caminhada e uso dos aparelhos de academia ao ar livre ali instalados, bem como dos moradores próximos e demais membros da comunidade paranapuense, podendo acrescentar que o poço daquele local, como nos for informado, se encontra devidamente limpo. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 25 dias do mês de junho de 2021. Está em discussão requerimento número 20 de 2021. Está em votação requerimento número 20 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidos à parte. Com a palavra, Edilhélio Chimazo. Mais uma vez, quero cumprimentar todos os vereadores presentes. E hoje eu queria destacar sobre o kit alimentação. Também parabenizar o Conselho Municipal da Alimentação. Já foram entregues 4 kits esse ano e a semana que vem vai entregar o 5º kit alimentação, né? Corretíssimo. Esse ano não tivemos aula presenciais desde o começo do ano e o Conselho Municipal de Alimentação agiu de forma correta, a administração também, e fez com que fossem entregues esses 5 kits no primeiro semestre, né? Lembrando também que a mãe do Vitor ela que é responsável pela alimentação, né? Parabéns a ela, tá? O kit, eu acho que é um kit até razoavelmente bom, né? Não vou falar bom, porque bom já, né? Mas é um kit de extrema necessidade, de prioridade aos alunos, né? Eu até queria, assim, que os alunos fossem ao encontro de uma merenda, mas da aglomeração, então acho que seria complicado. Mas foram entregues 5 kits no primeiro semestre. Parabéns ao Conselho de Alimentação, administração. Outra situação, hoje eu queria deixar de verdade mesmo um cumprimento, parabéns ao fiscal da prefeitura, que conversando com as pessoas, muita gente disse, muita não, todos que você quase conversa, é uma fala só. A cidade nunca teve limpa, né, em questão de entulho, recolhendo os lixos domiciliar. O povo não entende. Às vezes eu estou voltando do sítio numa sexta-feira, depois que a prefeitura recolhe todos os entulhos, tem gente que vai na sexta-feira à tarde e joga entulho na rua, né? Acho que o povo teria que ser um pouquinho mais educado. Entulho, acho que deveria, galho, poda de árvore, acho que deveria ser jogado numa terça ou quarta-feira, né? Que até final de semana eu ando a cidade inteira, do centro até os locais mais distantes. Está sendo limpo da mesma forma, do centro até a última rua, né? Então, parabéns ao fiscal da prefeitura. Eu acho que o Jean também anda ajudando na coleta dos entulhos, dos galhos. O nobre Edil, o Brou também faz parte.
Então, parabéns a vocês, parabéns ao fiscal, parabéns a todos os funcionários envolvidos. Então, hoje eu queria deixar um grande parabéns ao preguinho fiscal, que eu acho que está atendendo todo mundo sem distinção política, sem cor, sem nada. Eu acho que todo mundo está sendo, beneficiado da mesma forma. Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Fabrício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres edis. Pessoal que acompanha a gente pela internet, os que estão presentes aqui. Eu quero parabenizar também o pessoal da saúde. Todos. Desde quem trabalha lá de faxineiro no prédio lá, até os doutores, os médicos, as médicas, né? Porque essa terça-feira eu passei lá no posto de saúde, certo? Fui notificado fazer o exame, porque eu não passei bem. O atendimento lá, do meu ponto de vista, tá ótimo. Fiquei em isolamento de terça-feira até hoje, de manhã, que saiu o resultado do meu exame, deu negativo, né? Então, eu quero parabenizar todos. As meninas que trabalham com a vacina, dentro dessa casa de lei aqui já saiu o requerimento para ver, né, como que estava feito o serviço, como que estava sendo aplicado. Elas responderam, deu tudo certo, porque na onde que o pessoal trabalha, né, com seriedade, desculpa, gente, seriedade. Então as coisas vão fluindo, né? Então, gente, eu quero deixar meu agradecimento para todo o pessoal, porque a vacina do Covid é uma coisa séria. Teve um problema também na cidade vizinha nossa aí, sobre a vacina, certo? Me parece, aí entre informações, não tem nada concreto ainda, mas parece que duas pessoas do nosso município tomou a vacina no município de Menzópolis, certo? Eu aqui nessa Casa de Lei, como vereador, eu quero pedir minhas sinceras desculpas aos cidadãos de Menzópolis por duas pessoas daqui ter tomado a vacina lá em Menzópolis, certo? Agora, se está certo ou não, parece que já entraram lá, né? Investigação. Se está certo ou não, só eles para decidir. Tive conversando com o prefeito aqui da nossa cidade, certo? Ele também se encaixaria na comorbidade, certo? Porque ele tem um diabetes muito alto. Até desculpa, senhor prefeito, falando da tua vida particular, mas até hoje ele não tomou vacina. Pelo menos até o dia que eu tinha falado com ele. Não sei se ele tomou ainda. Por que ele não tomou? Porque ele tem medo, às vezes, de as pessoas pensar que ele está sendo privilegiado porque ele é prefeito. Então, ele até, né, deixou para trás aí uma coisa que era de direito dele, certo? Porque ele poderia ter tomado, ele é ser humano igual nós e outro, ele viaja muito atrás de recursos, vocês sabem como que é, né, a vida de um prefeito. Está na estrada aí por causa dessa pandemia, complicado. Mas minhas sinceras desculpas a todas as famílias de Menzópolis, porque às vezes essas duas pessoas que tomou essa vacina que era de vocês, deixou duas pessoas lá sem tomar, né? E é isso. Muito obrigado. Tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Jean. Novamente, boa noite, nobres edis, público que nos assiste nas redes sociais. Queria aqui fazer um agradecimento ao deputado Carlão Pignatari, que está aí nos presenteando aí com uma verba de R$400 mil, onde 200 vai ser destinado para a saúde, para a compra de equipamento, lá para o posto de saúde, e 200 mil foi um pedido meu, através do nosso amigo Macarrão, para equipamento agrícola. Então eu quero agradecer aí de coração ao nosso deputado Carlão Pignatari, que está nos ajudando aí, nos beneficiando no nosso município.
Dizer também que já foram-se quase 6 meses de mandato, onde aqui nessa casa eu fiz um pedido para o senhor prefeito estar dando uniforme para os funcionários. A gente ouve muitas reclamações, não tem aumento de salário, não pode ter. Os funcionários estão usando as suas próprias roupas, a gente tem que comprar outras roupas, tem uns que não têm condições, salário é baixo. Então eu queria que o senhor prefeito novamente falar para ele, pensar um pouco nisso daí. Dinheiro com vaso, para gastar com vaso sem precisão, gastou. Então, eu acho que pensa um pouco mais com carinho no funcionário, analisa bem, vai lá, vê a medida do corpo do funcionário, dá um uniforme para ele. Eles são merecedores disso. Eles são merecedores. E também falar da abonada, onde muitos funcionários sabem que eu fiz o pedido da abonada. E um dia, conversando com o senhor prefeito no gabinete, ele me disse assim: mas como que eu vou dar abonada, rapaz? Eu já dei, esses feriados, eu já dei feriado prolongado demais para o funcionário. Então eu achei um cúmulo, né? E eu estou sendo questionado pelos funcionários, então eu tenho que dar resposta para eles. E eu fui conversar com ele, a resposta que ele me deu foi essa. Então eu estou passando para os funcionários isso daí, mas eu vou lutar incansavelmente. Um dia, quem sabe, ele dá esse mérito para o funcionário. Não porque foi eu que fiz, não. Não é por isso, não. O funcionário é merecedor disso também. Então eu acho que ele deveria pensar um pouco mais, né? Essas duas coisas aí. E beneficiar os nossos funcionários aí, que são merecedores, são lutadores. Sem os funcionários, a prefeitura não anda. Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta. Com a palavra, pediu Edmar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores presentes e aos públicos que nos assistem através das mídias sociais. Eu queria falar a respeito que a gente foi na cidade de Jales sábado, na parte da tarde, falar com o delegado Bruno Lima referente à causa animal. A gente levou algumas indicações de verba, falei para ele também a respeito do projeto que está em andamento na prefeitura, juntamente com a Eliette. E eu queria também falar a respeito do caso que o nobre vereador Fabrício acabou de falar agora há pouco, a respeito da vacina. É uma situação muito delicada, né? Porque, na realidade, todo mundo sabe quem foi que tomou a vacina lá em Mesópolis, né? A questão ali abordada é porque foi o ex-prefeito. A gente sabe que tem um pouquinho de política nesse caso. Eu só queria mencionar também que uma reportagem que eu vi na internet, o João Dória mesmo diz que não tem como impedir que pessoas de outras cidades vacinem em outros municípios, ou até mesmo no estado de São Paulo. O governador do estado de São Paulo afirmou nesta sexta-feira que é impossível impedir que pessoas se vacinem em outras cidades e que o estado não tem fronteiras, ou até mesmo município. São Paulo é um estado. Aqui não estabelecemos fronteiras entre cidades e nem pedimos que pessoas se movimentarem. Assim como São Paulo faz parte do Brasil, seria o mesmo que impedir um brasileiro de outro estado ou outro município tem acesso à vacina, disse durante evento para a entrega de 400 mil doses de vacina do Plano Nacional de Imunização. Somos um só país, um só estado. Não há como impedir que um habitante de uma cidade venha até a capital ou outra cidade e tome a vacina. Assim como no interior e no litoral, alguém se dirija a outra cidade para tomar a vacina. Não é justo, não é razoável, nem possível sequer impedir que isso aconteça, completou. Não temos o número de quantas pessoas foram de São Paulo se vacinar na cidade, pois não é pedido a elas comprovante de residência. Sabemos que pessoas de fora buscam a cidade, pois há excedente de doses aplicadas em algumas faixas etárias no município. A prerrogativa do governador do estado é vacinar, e queremos que as pessoas realmente vacinem. E para elas estarem realmente vacinadas, seja onde for, elas precisam ter realmente
as 2 doses. É complicado, né? A gente sabe que o que ocorreu, né, durante essa semana, houve bastante rumores na rede social, até mesmo entre as 2 cidades. Eu prefiro realmente que as pessoas vacinem, que seja apurado realmente os fatos, e isso vai ser apurado. Eu até mesmo conversei com o prefeito lá de Mesópolis, eles vão até ser feita uma sindicância para poder apurar os fatos. Mas é complicado, né? Imagina assim, no município, onde mesmo o sitiante, eu mesmo morei no sítio, eu frequentei Paranapuã minha vida inteira, e o município onde eu morava era Urânia. Eu sempre fui atendido em Paranapuã, sempre tomei a vacina aqui. Imagina um morador que mora 1 quilômetro no sítio, ou mesmo 500 quilômetros, ele frequenta Paranapuã, ele não vai tomar vacina lá, de jeito, eu tenho certeza absoluta que ele não vai. Não vai. Então, eu acho assim, que houve um pouquinho de politicagem, mas os fatos serão apurados. E eu prefiro vacina no braço do que no lixo. A tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Vitor Gasque. Boa noite a todos, boa noite, Edi. Boa noite ao pessoal que está assistindo, está presente aqui hoje na sessão, que está assistindo suas casas, nas redes sociais. Eu queria agradecer, já foi dito bastante hoje, sobre o pessoal da educação, que vem demonstrando um grande trabalho em relação à alimentação que vem tendo. E queria agradecer também as meninas da merenda, que vem exercendo um grande trabalho. Inclusive, na escola estadual está sendo servida alimentação para as crianças mais necessitadas. E espero que esse trabalho siga muito bem empenhado como vem sendo e, se Deus quiser, continue nisso. E queria agradecer também a toda a equipe da saúde. Nós estamos aí numa vacinação em massa, onde muitas pessoas estão tomando primeira dose, inclusive meu pai foi um dos vacinados já, graças a Deus. E eu gostaria de agradecer a toda essa equipe pelo grande trabalho que vem mostrando, e se Deus quiser, aos pouquinhos nós vamos saindo dessa situação difícil. Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta, com a palavra Edil Donizete. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os edis, a todos que acompanham nas redes sociais. Pegando um gancho dos nossos edis aí, eu quero agradecer também de coração mesmo, as meninas da saúde, e aonde se cada um que vai lá e toma sua vacina, leva um alimento para ser doado. E ela está fazendo uma cesta para ser entregado para as pessoas mais carentes. Isso eu quero agradecer a elas de coração mesmo, em nome de nós todos os edis aqui, que ela está fazendo um bom trabalho, levando até as pessoas que mais precisam, sim, aquelas alimentos que está sendo doado através da vacina. Eu quero agradecer a todos eles lá da saúde. Muito obrigado. A tribuna continua aberta. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de agosto de 2021, após o recesso. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também às pessoas que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.